A entrevista de hoje, Adriana, é com o Fred Guidoni, presidente da Associação Paulista de Municípios, e para falar sobre os resultados e impactos do 68º Congresso Estadual de Municípios, realizado entre os últimos dias 6 e 8, no Anhembi, aqui em São Paulo. Esse evento reuniu 13 mil participantes, entre prefeitos, secretários e lideranças das 645 cidades do estado. O Congresso se transformou em um palco político nacional, já que marcou o lançamento oficial das eleições presidenciais, né, de 26, em um cenário de forte polarização entre a esquerda e a direita, e que hoje aponta com o crescimento do bolsonarismo. Né? O Lula começou bem disparado na frente, o senador Flávio encostou e ali está um empate técnico. Vamos então falar com o Fred Guidoni. Boa noite, Fred. Germano, boa noite a você. Boa noite, Adriana. Um prazer estar aqui nesse bate-papo com vocês, uma alegria muito grande a gente poder estar falando um pouquinho desse tema que envolve tanto a vida não só dos paulistas, mas dos brasileiros de maneira geral a partir de então, não é? Então, eu queria ver com você se fizesse um resumo em como é que foi o congresso lá da Associação Paulista, a APM, né? E que você falasse quais são os principais temas que vocês debateram lá, né? Parece que foi em torno mais de educação, de saúde, e que assuntos que são assuntos que mais preocupam que as autoridades municipais, né? Sobretudo no que se refere à falta de recursos. O que surgiu de novidade lá no Congresso em matéria de financiamentos para a modernização dos serviços públicos? Olha, Germano, em primeiro lugar, o Congresso, na sua 68ª edição, foi um sucesso absoluto. Não poderia ter sido mais acertada a escolha do local. Nós fizemos ali no distrito do AMB, um lugar próprio para você poder fazer um tipo de evento desse tamanho, dessa magnitude, desse porte. Primeiro, porque reúne muita gente. E segundo, porque esse ano a gente inovou bastante montando não só o nosso tradicional congresso, que teve mais de 160 horas de palestras, discussões temáticas, e já vamos falar um pouquinho, daqui a pouquinho desses temas, ele reuniu também um distrito de inovação, uma parceria da Associação Paulista de Municípios, que proporcionou a gente trazer essa discussão de como inovar e modernizar a gestão pública local, né, a gestão pública municipal. Nós trouxemos também uma novidade esse ano, que foi uma vila de turismo, onde a gente reuniu as cidades de interesse turístico e também a Expo Turismo, que são as instâncias turísticas do Estado, para debater o desenvolvimento social e econômico a partir da geração de renda vinda do segmento do turismo e tudo aquilo que o turismo agrega de valor na sociedade, com a geração de emprego nas mais diversas áreas de atuação. E afora isso, os temas tradicionais, né, do dia a dia da gestão pública, saúde pública, financiamento, como faz para funcionar melhor, o que tem de novidade no modelo e no sistema de gestão, educação pública, segurança pública, que é um tema que aflige não só os paulistas, mas de maneira geral os brasileiros. Como você fazer para ter recursos novos dentro de uma prefeitura sem aumentar impostos, sem criar novas taxas ou sacrificar o eleitor, sacrificar o contribuinte que já paga muito imposto e muitas das vezes não vê e, por óbvio, não reconhece o reinvestimento desses tributos ali nos serviços públicos. Então, o que fazer e que modelos são esses que podem ser aplicados à gestão local à luz da legislação existente para que ele possa arrecadar melhor? Falamos muito de um tema central, que é a questão da reforma tributária, que já está vigendo, ela está em vigor, ela já está em funcionamento, e como isso afeta de maneira direta e indireta as arrecadações públicas municipais, por conta da fusão de um dos principais impostos municipais, que é o ISS, que se soma agora ao ICMS, que é o imposto estadual, para formar um grande bolo fiscal, que é o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. O que isso muda na vida das pessoas, o que isso traz de diferença, ganha ou perde na arrecadação de cada uma das 645 cidades do nosso estado. Enfim, a gente teve um congresso extremamente abrangente que falou do dia a dia da gestão pública local, mas
que teve, Adriana e Germano, um eixo central, que foi a discussão do financiamento dos municípios, de como é que os municípios vão sobreviver com tanta responsabilidade que lhes é atribuída e com tanta falta de recurso, a julgar pelo que a gente está vendo, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil. Então, esse tema da rediscussão do Pacto Federativo, ele foi o tema central do nosso Aham, Congresso. E, por óbvio, uma reunião como essa é uma reunião que agrega toda a classe política do Estado de São Paulo e, por que não dizer que é um congresso técnico, mas também tem o seu lado político. Não dá para a gente imaginar que você vai reunir ali massivamente prefeitos, prefeitas, vereadores, deputados, deputadas, governador, candidatos a governador, candidatos a presidente, na verdade, pré-candidatos, né? Ninguém ainda é candidato, está todo mundo na fase da pré-candidatura, lideranças municipalistas, e não vai se falar de política. Só lembrando que não é política partidária, nós estamos falando de aham. política pública, de política de gestão. Lembrando que nós somos a APM, Associação Paulista de Municípios, a associação mais antiga do Brasil, que completa esse ano 78 anos de história, e ela é uma associação suprapartidária. Ela reúne todos os partidos, todas as matizes políticas, em torno de uma bandeira única, que é a defesa do municipalismo. Então, a discussão política, ela Deixa eu ocorre. te perguntar, deixa eu te perguntar uma coisa, Fred. Você falou agora em recursos de saúde para educação e tal, mas a gente sabe, a gente já teve assim outras análises, né, que mostram que o Brasil tem bastante dinheiro para a saúde, por exemplo. Se você comparar com outros países, tem bastante recurso para a saúde, só que a gente aplica mal, né? Ou seja, a gente não tem projetos também bons das prefeituras para receber esse dinheiro. E quando tem, a gente sabe que esse dinheiro vem também em forma de emendas parlamentares, que muitas vezes também não chegam ao destino final, que são recursos desviados. Como é que você vê hoje essa coisa que entre o caminho da prefeitura e a verba, tem intermediários que muitas vezes fazem esse dinheiro chegar é, com deficiências, com mais baixos valores. Como é que isso pode ser resolvido para acabar com esse intermediário aí dessas emendas parlamentares? Germano, vamos lá. Esse é um tema amplamente e historicamente debatido nos nossos congressos, e ele não diz respeito só à questão da saúde, ele diz respeito a todas as áreas de atuação e das políticas públicas, porque na verdade o dinheiro ele é um só, ele é o dinheiro que Uhum. é gerado nos municípios do nosso estado, do nosso país, e que é redistribuído aí para os entes federados. Uma parte vai para a União, uma parte vai para os estados, e outra parte fica para os municípios. O que acontece, a bem da verdade, é que fica mais responsabilidade para os municípios do que dinheiro. Então, o dinheiro existe, só que ele está no lugar errado. Ele não está onde ele precisa estar. Ele não está aonde ele é gerado, ou mais próximo de onde ele é gerado. Ele não está perto de onde se presta o serviço de saúde propriamente dito. Para além de você ter deficiências técnicas em elaboração e aprovação de projetos, você tem esse distanciamento do recurso da base que dificulta demais a prestação do serviço com qualidade. Eu quero aqui fazer uma separação. Vamos separar aqueles que recebem mal o dinheiro ou que usam mal a verba que recebem, daqueles que recebem pouco dinheiro e têm bons projetos e são bons gestores, que é a maioria dos prefeitos e prefeitas do nosso estado e do nosso país. A grande discussão é que você tem dinheiro na saúde, mas ele não está chegando onde precisa. E quem sabe aonde precisa aplicar o dinheiro da saúde? Se é em médico, se é em dentista, se é em remédio, se é em abertura de novos postos de saúde, se é em atendimento direto à população, ou se é em atendimento eletrônico, trazendo uma modernidade para atender melhor a população e diminuir filas, é o prefeito, é o gestor público local. O que acontece no Brasil hoje é uma inversão desse processo. Ô, Germano, o prefeito ficou com a responsabilidade, porque o serviço foi municipalizado, mas o dinheiro muitas vezes fica lá em Brasília, e você mesmo disse, o prefeito às vezes sai com o pires na mão, correndo atrás de emenda, quando na verdade isso não resolve o problema estrutural. O que precisava era esse recurso estar disponível na conta,
no caixa da prefeitura, para que o prefeito decida, junto com a Câmara de Vereadores, que aprova o orçamento, e com a sociedade civil organizada e com os órgãos de fiscalização e controle, aonde esse dinheiro vai ser investido e como esse dinheiro vai ser investido. Não basta que a Constituição de 1988 reconheça o município como ente federado. O que aconteceu de lá para cá é que mais serviços foram atribuídos às cidades e menos recurso ficou na mão e na conta de prefeitos e prefeitas no orçamento público municipal. Então, você tem o problema da deficiência de projetos, que isso se resolve de uma maneira muito fácil. Os municípios têm que ter dinheiro para investir em bons profissionais, pagar bem bons profissionais, mas ele também tem que ter a disponibilidade de caixa para poder fazer isso. Então, esse é o Perfeito. grande dilema que os prefeitos estão vivendo na atualidade. Né? Eu fui prefeito, eu sei dessas dificuldades. Você precisa ter o recurso disponível. Perfeito. Agora, Fred, hoje em dia a gente vê muitas escolas, hospitais municipais, assim, quase prontos, né? Faltando apenas alguns equipamentos ou alguns funcionários para o início das atividades. Em outros casos, os tribunais de contas, como o do Estado de São Paulo, constatam grande quantidade de livros didáticos e uniformes para as crianças, sem uso, que estão armazenados em depósitos insalubres e, como a gente, né, viu há pouco tempo, enquanto milhares de estudantes ficam sem material para estudar adequadamente. Falta gestão pública nos nossos hospitais e escolas municipais? Olha, eu quero aqui, Adriana, mais uma vez fazer uma grande separação do joio e do trigo, né? É claro que existem os problemas e nós não tapamos aqui na associação o sol com a peneira. Ao contrário, aquele gestor público que tem deficiência, que tem dificuldade, o problema é uma coisa. Aquele que usa mal o dinheiro público é outro assunto. E a gente separa aqui e os órgãos de controle também fazem essa separação. Aquele que usa mal o dinheiro, ele tem lá as sanções de acordo com a legislação. Mas o que a gente vê, na maioria das vezes, é a boa vontade do gestor público, mas muitas vezes a dificuldade técnica de alcançar o objetivo e o interesse maior da aplicação do recurso, ou por falta de capacidade técnica nos seus quadros, ou muitas vezes até por falta de condições que a legislação obriga tanta burocracia que a obra fica ali parada esperando, às vezes, um documento, quando, na verdade, tinha que estar servindo à sociedade. Isso a gente luta muito aqui para diminuir essa burocratização. E aí vem o Distrito de Inovação, que mostra formas e modelos mais ágeis, mais rápidos de aplicação do dinheiro público, sempre seguindo princípios de ética, de moral, de transparência no uso do direito do dinheiro público, para que o prefeito tenha assim, o direito de levar para a sociedade o melhor serviço. Mas vamos lembrar aqui que muitas vezes, e na maioria das vezes, as obras acabam ficando paradas por conta de uma legislação que é agressiva aos olhos de quem executa, proibindo até prefeitos e prefeitas de terminar uma obra por conta de uma falha administrativa, quando, na verdade, muitas vezes poderia ser relevado, revisto ou até colocado em pauta, mas de uma forma diferente, para que essas obras servissem os munícipes, servissem a sociedade, que é o grande fim do investimento público. Mas eu volto a insistir, não estou aqui fazendo vista grossa para aqueles que utilizam mal, mas o Tribunal de Contas está aí, o Ministério Público está aí, os órgãos de controle estão aí justamente para averiguar e separar essas diferenças para que o bom gestor não seja punido em detrimento daquela laranja podre que está dentro do saco. Certo. Perfeito. Agora, ao mesmo tempo em que a gente ainda tem esse desperdício público, a gente está enfrentando um período de inovação, transformação digital. Com o uso da tecnologia para ampliar a eficiência da gestão de finanças públicas, que ajudam a encontrar alternativas para enfrentar eventuais restrições orçamentárias. Como é que a gente resolve essa discrepância na eficiência de cada município? As cidades maiores, né, com mais recursos, estão mais preparadas do que as menores para atender melhor as suas populações, ou não necessariamente? Adriana, não necessariamente. A gente brinca aqui que nós estamos no século XXI, já recebendo serviços privados do século XXII. Está aqui a gente usando a tecnologia, né? Vocês estão aí na sede da empresa, eu estou aqui na sede da nossa,
fazendo essa entrevista utilizando uma ferramenta digital que potencializa, capilariza, ajuda na velocidade e economiza muitos recursos, né? Não teve custo de gasolina, não teve emissão de carbono, porque a gente não se deslocou de carro daqui para lá, enfim, várias coisas que a gente pode observar aqui, mas não necessariamente maiores ou menores aplicam inovação na gestão por conta do tamanho. O que a gente brinca é que a tecnologia do século 22 já está à disposição no século 21, mas tem muita gente trabalhando ainda no papel no século 19 e ainda escrevendo o prontuário à mão, fazendo atendimento de maneira manual. E como é que a gente muda essa realidade? Então, são dois grandes aspectos, né? O primeiro aspecto é o gestor público precisa ter acesso a essas novas tecnologias. E, para isso, o Congresso se faz presente, porque ele monta uma feira, obviamente, mostrando para o gestor público tudo que tem de novidade nessa área tecnológica, nessa área de colocar a ele o acesso à informação de última geração e como utilizar. Porque tecnologia não basta ter acesso, precisa saber como usar. É fundamental que ela seja bem aplicada, porque senão a gente acaba usando mal e faz o serviço dobrado custando duas vezes. E o segundo aspecto dessa grande vertente é que não basta ter o acesso, precisa ter o dinheiro para adquirir. Você tem tecnologias hoje que ainda são muito caras para pequenos orçamentos. Isso precisa ser diluído. E para isso a gente apresentou soluções consorciadas, a gente mostrou que existem soluções que não dependem única e exclusivamente de um único gestor, mas que elas podem ser compartilhadas. Nós estamos na era do compartilhar e facilita muito que as pessoas possam usar essas tecnologias em mais de um município, diminuindo o custo consideravelmente em escala. Então, tudo isso está muito fácil, está muito acessível hoje, a gente mostra isso, a gente treina, capacita, nós temos o Conexão APM que leva tudo isso regionalmente, mas eu insisto naquela discussão prioritária de que não basta ter acesso, tem que ter recurso para poder adquirir num bom preço que o mercado está aí para vender, mas colocar para funcionar para a sociedade também, ter serviços públicos mais rápidos, mais ágeis. Não faz o menor sentido para a gente hoje uma pessoa, um cidadão, para pagar um IPTU, ter que se deslocar até o órgão público para pegar uma segunda via em papel para ir numa fila bancária para pagar, sendo que você tem todo o serviço bancário hoje digitalizado. Então, a gente faz esse amplo debate, mostra para aqueles que ainda não têm acesso como acessar, mas a gente debate também como é que o governo federal, o governo estadual tem que financiar os municípios para que possam acessar essas novas tecnologias. Fred, a gente sempre teve dor de cabeça com isso, que são tais dos problemas de sustentabilidade e proteção ambiental, né? A gente sempre teve essas áreas destinadas a lixões, que já deviam ter acabado, mas algumas cidades ainda têm, porque não tem para onde colocar. Né, muitas vezes esses lixões estão até em áreas de mananciais, provocando poluição de rio e de fontes de água, né? Como é que vocês estão pensando, né, em obter assim, recursos para as prefeituras na ampliação de políticas de resíduos e também de energias renováveis para melhorar a qualidade de vida da população? Como é que vocês estão fazendo? Pensando em consórcios, como é que vocês fazem? Olha, Germano, eu adorei a tua pergunta, na verdade, a tua explanação, porque esse foi um dos temas centrais debatidos no Congresso desse ano, lembrando que o nosso Congresso de Municípios esse ano foi carbono zero. Nós fizemos todo um processo de mitigação da emissão de carbono de todo mundo que participou, de todos os materiais que foram utilizados, já nessa nova e moderna lógica de emissão de carbono. Então, a gente não só mostrou, mas a gente deu os exemplos de como fazer. E aí nós discutimos novas fontes de energia, nós podemos falar, por exemplo, dos ônibus movidos a biometano, nós podemos falar dos ônibus que utilizam energia eletrificada, enfim, você tem várias maneiras de substituir a emissão de carbono, nós apresentamos quais são elas, como elas devem ser empregadas, levamos técnicos para falar a respeito disso, dei aqui um exemplo da área de transporte, mas você muito bem colocou a questão dos resíduos sólidos, né? Eu fui prefeito de uma cidade que é mais da metade da sua área, 2/3 da sua área, ou é APA, área de proteção ambiental, ou é APP, área de proteção permanente. E a gente precisa saber conciliar desenvolvimento social e econômico com preservação.
Um não pode atrapalhar o outro ou deixar que o outro exista. Então, a gente tomou todo esse cuidado de levar para dentro do Congresso a sustentabilidade, a questão da emissão do carbono, da mitigação da emissão do carbono, com o programa Carbono Zero. Falamos das questões mais poluentes, mostramos exemplos bem-sucedidos, e aqui quero chamar a atenção para uma coisa que é fundamental no nosso Congresso. A gente privilegia, prestigia boas práticas, e a gente faz com que essas boas práticas, aonde já aconteceram, sejam apresentadas para que novos gestores que não conhecem possam ter acesso e conhecer, e isso acaba capilarizando essa aplicabilidade de boas práticas em todas as áreas de atuação da gestão pública, mas nós estamos vivendo uma transformação do modelo de resiliência das cidades, né? A gente está vendo aí o que está acontecendo com a questão das chuvas, a questão da incidência de energia solar, a questão do consumo da energia elétrica. A gente está vivendo essa transformação no dia a dia e a gente sabe que essa matriz de resiliência ela mudou. E a gente chamou a atenção claramente dos gestores locais que aquele que não se enquadrar nesse novo modelo, mais do que ficar atrasado, ele será penalizado, porque a legislação ambiental está caminhando para esse aspecto, e penalizará a sua população, porque ele ficará impedido de buscar novos financiamentos, de ter repasses da União e dos estados. Então, tudo isso foi também amplamente divulgado, não só na questão dos resíduos sólidos, que é um grande problema de contaminação dos lençóis freáticos, dos nossos rios, mas na questão também do plano de saneamento das cidades, da mudança da matriz energética. Olha o que já está acontecendo em várias cidades do nosso país, né? Os ônibus a diesel sendo substituídos pelo biodiesel, pela eletrificação, pelo biometano, que nós temos a Comgás, que é uma das concessionárias de gás do nosso estado, ela já fez diversas plantas que estão sendo aprovadas aí, ligações de ramais para que esse biometano esteja disponível nas redes para poder abastecer carros, veículos, ônibus de transportes, enfim. Tem várias tecnologias novas à disposição e a nossa obrigação enquanto associação é justamente essa, é captar tudo isso e capitanear esse grande mostruário do que é uma administração moderna e mais efetiva. Perfeito. Fred, o Congresso reuniu também candidatos a presidente e dirigentes dos principais partidos brasileiros que estarão à frente das campanhas presidenciais desse ano. O senhor acha que o Congresso Municipalista se consolidou como um espaço de articulação política nacional? Os candidatos da direita, né, tinham mais candidatos de direita. Você acha que tem uma tendência dos prefeitos paulistas, tem uma tendência a apoiar mais a direita? Vai ser decisivo? Isso vai ser decisivo nessa polarização entre os dois lados, assim como a gente está vendo aí que vem a eleição? Olha, nós fizemos esse congresso logo na sequência do prazo de desincompatibilização para quem seria candidato. O prazo foi dia 4 de abril, nós demos início ao nosso congresso no dia 6 de abril. Foi o primeiro evento, o primeiro grande evento no país, logo depois do prazo nacional de desincompatibilização. Então, era natural que nesse primeiro grande evento todo mundo colocasse a sua cara e fosse ali falar um pouquinho das suas perspectivas, não só em relação aos municípios paulistas, mas também a questão brasileira, a questão da eleição nacional, que obviamente está aí já sendo discutida em todos os 4 cantos do nosso país. E nós tomamos o grande cuidado de fazer esse chamado público e abrir o nosso grande palco estendido para que todos aqueles que quisessem falar aos prefeitos e prefeitas, às lideranças municipalistas do nosso estado, estivessem de maneira democrática presentes. Nós deixamos o palco aberto, aqueles que foram, subiram ao palco, tiveram o seu tempo livre e puderam tentar convencer prefeitos e prefeitas de que o seu projeto, o seu programa é melhor. Mas uma coisa estava no eixo central da nossa discussão. O grande tema que nós colocamos para que todos aqueles que participaram pudessem falar era muito simples. O país começa no município. É ali que as pessoas vivem e é isso que nós queremos saber. Qual é a relação desses candidatos ou pré-candidatos com as cidades paulistas e brasileiras e qual é o projeto deles para a transformação da vida da sociedade que vive nas cidades. E aí eles tentando, obviamente, convencer. Por óbvio que nós temos mais pré-candidatos lançados
na centro-direita e na direita do que aqueles que estão lançados, pré-candidatos, em relação à centro-esquerda ou à esquerda. E eles aproveitaram melhor esse palco, apareceram e fizeram as suas palestras. Eu costumo brincar, e falei isso no meu discurso de encerramento, o convite foi feito, perdeu quem não veio, que não aproveitou a oportunidade de usar esse palanque, vamos dizer assim, não como palanque eleitoral, porque a associação não permite isso, mas usar como um palanque de demonstração daquilo que você pensa em relação à vida do cidadão paulista e brasileiro e como você pretende transformar essa vida das pessoas para melhor, por óbvio. Então, a associação cumpriu o seu papel institucional, suprapartidário, abrindo a oportunidade para que todos pudessem fazer as suas palestras. E aqueles, obviamente, que assistiram às palestras que foram feitas, vão poder julgar, à luz daquilo que receberam de informação, que receberam de conhecimento, qual é o melhor projeto para seguir como lideranças das suas cidades e, por que não dizer, até influenciando de maneira positiva as suas populações para aquele caminho que o líder municipal acha que é o melhor caminho, e não estou aqui fazendo apologia nenhuma a nenhum ideal de direita ou de esquerda, porque não me cabe fazer esse julgamento. Enquanto presidente de uma associação tão importante como a nossa, me cabe aqui sim manter o processo democrático aberto e funcionando para que todos tenham o mesmo direito. Claro que eu tenho as minhas convicções pessoais, eu tenho as minhas predileções, pertenço a um partido político, né? Fui eleito por partido político, concorri por partido político, estou num partido político, eu tenho as minhas predileções e prerrogativas pessoais, mas que eu não deixo confundir nesse momento do Congresso. Mas respondendo a sua pergunta, foi muito legal e aqueles que participaram tiveram a oportunidade de colocar suas ideias. Fred, o que os líderes municipalistas esperam do presidente que vai assumir o Planalto em 2027? Hoje, muitos municípios estão endividados e o governo federal tem uma grande dificuldade de dialogar com os prefeitos. Quais são as prioridades hoje dos municípios? Olha, Adriana, eu acho que todos os prefeitos que participaram massivamente do nosso encontro, e foi quase a totalidade das cidades de São Paulo que estavam lá representadas, dos 645 municípios, eles esperam de qualquer grande liderança do nosso estado e do nosso país três coisas que são basilares. Primeiro, o respeito. Segundo, o reconhecimento da importância do ente federado chamado município. As cidades são onde as pessoas vivem. E terceiro, você colocou muito bem, a abertura de diálogo. Não dá. O presidente da República está distante das cidades. O governador, muitas vezes, nos afazeres do dia a dia dele, também acaba ficando. Quem está ali no dia a dia da vida do cidadão é o prefeito e a prefeita, ele que sabe a necessidade. Não dá para se implantar política pública, se discutir política pública, se impor política pública de cima para baixo, sem saber as necessidades dos prefeitos e das prefeitas, que no fim do dia são as necessidades dos cidadãos. Então, os prefeitos vão ter esse diálogo, precisam ter essa participação. Eu acho que o que todos os prefeitos esperam é que aquele representante máximo que sentar na cadeira, independente de ser do time A, do time B, do partido A, do partido B, que respeite esse diálogo federativo e que chame prefeitos. Claro que não dá para você colocar os 5.570 municípios para discutir, mas você tem os órgãos representativos, você tem as associações representativas. Chame para discussão antes de colocar a goela abaixo uma despesa para o prefeito realizar ou uma política pública que muitas vezes só é bonita no papel e não funciona no dia a dia. Eu acho que esse respeito, esse reconhecimento e esse diálogo são fundamentais para aqueles que querem governar. É assim que os prefeitos fazem nas suas cidades e é assim que prefeitos e prefeitas esperam que governadores e presidentes da República exerçam o seu papel constitucional e federativo. Fred Guidoni, de 18 a 21 de maio agora, a Confederação Nacional dos Municípios vai promover a 27ª Marcha Brasília em defesa dos municípios. Vão reunir aí milhares de prefeitos e que vão a Brasília levar suas reivindicações, né, municipalistas. Vocês pretendem se unir a esse movimento? E o que vocês pretendem? Vocês vão se reunir com líderes do Congresso? Vão ao presidente Lula? Qual que é o objetivo disso? Olha, eu vou te contar uma curiosidade, tá? Não sei se vocês sabem, se não sabem, ficarão sabendo agora. Eu também pertenço ao órgão diretivo da Confederação Nacional de Municípios, eu sou
vice-presidente da Confederação Nacional de Municípios. Então, eu presido a associação aqui em São Paulo, mas sou vice-presidente do nosso grande líder municipalista, o Paulo Ziukoski, que é o nosso presidente e é quem há muitos e muitos anos está à frente da Confederação, fazendo essa luta, que eu diria muitas vezes dramática, na defesa do municipalismo e dos nossos municípios brasileiros. Eu faço ela aqui em menor escala nos municípios de São Paulo, mas ajudo o Paulo, nosso grande líder lá em Brasília, a fazer essa luta pelo municipalismo brasileiro. E nós vamos sim, nós vamos mobilizar, assim como mobilizamos aqui em São Paulo, e daqui a gente extrai a Carta de São Paulo, que é enviada para o governo de São Paulo e para a União, nós vamos mobilizar prefeitos de todo o Brasil, já estamos mobilizando. Nosso líder Paulo Ziukoski tem diariamente convocado prefeitos de todo o país para estarem lá de 18 a 21 em Brasília, onde nós vamos debater os grandes temas nacionais, vamos debater tudo isso que eu acabei de falar para você, mas em larga escala, pensando não só no Estado, mas em todo o Brasil, e vamos fazer a nossa peregrinação, vamos fazer as reuniões de bancada com os deputados federais e senadores, vamos mobilizar nossos prefeitos e prefeitas para irem ao Congresso Nacional, vamos pedir as nossas agendas com o gabinete da Presidência da República, porque se são eles que tomam as decisões de aprovar ou mandar para o Congresso a legislação que muda a governança local, nós temos que levar a eles aquilo que nos aflige, nós temos que mostrar a eles aquilo que é mais importante, aquilo que a gente quer e tanto precisa para que o país dê certo. E essa marcha já é uma tradição e é uma grande mobilização do nosso movimento liderado pelo Paulo Ziukoski, para a gente poder mostrar, muitas vezes, a insatisfação do governante local com aquilo que está sendo aprovado no Congresso, com aquilo que está sendo enviado do governo executivo central da União, para que prefeitos e prefeitas acabem, muitas vezes, de goela abaixo, tendo que receber isso como política pública. E aqui quero chamar a atenção para o que a gente chama de pautas-bomba, aquilo que está sendo aprovado no Congresso, que vai mudar muito a relação da governança local, mas que não está tendo os prefeitos e as prefeitas escutados como o pivô central da articulação para essa legislação que vai tanto mudar a vida das pessoas e vai interferir na gestão pública local. Muitas vezes trazendo mais despesa, trazendo mais gasto público desqualificado do que trazendo receita e positividade na produção de políticas públicas bem equacionadas, bem estruturadas para resolver a vida do cidadão. Muito bem, nós vamos encerrar então agora aqui a entrevista com o Fred Guidoni, que ele é presidente da Associação Paulista de Municípios. Agradecer pela sua participação aqui, Fred, e desde já, né, esperando que você retorne em breve aí para nos falar de outras pautas dos seus municípios e dos brasileiros. Aqui nosso BCTV do Brasil Confidencial está à disposição de todos. Muito obrigado então, Fred, e boa noite. Obrigada, Germano, Fred. Adriana, eu é que agradeço vocês pela hospitalidade, pelo carinho da entrevista, pela oportunidade e, por óbvio, me coloco à inteira disposição de vocês toda vez que quiserem discutir municipalismo, falar de municipalismo, dessa luta que prefeitos e prefeitas de São Paulo e do Brasil travam diariamente para melhorar a qualidade de vida da nossa população. Eu estarei aqui à disposição de vocês, essa é a minha função, é minha missão enquanto presidente da Associação Paulista de Municípios. Obrigado pela oportunidade, um grande abraço, que Deus abençoe e vamos seguindo nessa nossa luta que ela é inabalável. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Fred.